A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, eu estava lendo aqui o livro de Levítico e me deparei com uma situação importante. O que seria essa situação? Seria um único dia em toda a palavra de Deus, onde Deus nos pede para jejuarmos 24 horas. E, irmãos, se nós pegarmos todos os livros da palavra de Deus, todos os livros que compõem a Bíblia, nós vamos ver que nenhum deles é pedido por Deus para que jejuamos. Então, irmãos, se nós observarmos isso, nós vamos meditar comparando com as palavras de Jesus. E o Senhor Jesus nos falou certa vez, quando indagaram a ele por que os discípulos dele não jejuavam, o Senhor Jesus falou literalmente que poderia os acompanhantes do noivo jejuar quando o noivo estava com eles, mas que haveria dias que o noivo seria tirado e aí sim eles jejuariam. E nós sabemos também, irmãos, uma outra coisa importante, irmãos, que o Senhor Jesus nos resgatou, literalmente Ele nos resgatou do laço do pecado e da morte. Mas não obstante, nós também, mesmo sendo resgatados por Jesus, através de seus ensinamentos e através da sua entrega no Monte Calvário, o Senhor Jesus, Ele também sabe que nós somos fracos e pecadores, que ao longo de um ano, ao longo de uma vida, nós pecamos. E nós sabemos também que nós temos um intercessor junto a Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado. E Ele também falou conosco que Ele enviaria o seu Espírito, o Espírito de Deus que habitava nele, que tem parte com Ele, Ele nos enviaria para nos instruir todas as coisas. Então, irmãos, mas por que eu estou falando isso tudo, irmãos? Porque no livro de Levítico há um pedido que na Bíblia inteira não se faz. Ou seja, em toda a Bíblia não há pedido a respeito do jejum ou para jejuarmos. Então Deus, apenas uma única vez em toda a Bíblia, nos pede para jejuarmos. E nós sabemos que Jesus viveu as festas de Deus, que são 5. Mas especificamente esta festa é uma festa de penitência, uma festa do 7º mês. E nessa festa, irmãos, nós temos o 10º dia, que é um dia do perdão, um dia onde nós devemos aquebrantar a nossa alma, um dia que nós devemos humilhar a nossa alma para pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque o Senhor Jesus nos resgatou, mas ainda continuamos no pecado e ainda continuamos a aborrecer a Deus com os nossos atos imperfeitos. Sendo assim, irmãos, seria difícil para mim, para você, jejuar apenas um dia. E neste dia, irmãos, é pedido, não por mim, não pelo pastor da sua igreja, mas ele é pedido na palavra de Deus, no livro de Levítico, no capítulo 16, é explicado. E mais ainda, detalhadamente, no capítulo 23, a partir do versículo 23. Se os irmãos observarem bem a leitura, lá pede para que nós jejuemos e resgatemos os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele apaga os nossos pecados. Ele apaga por quê, irmãos? Porque Ele se entregou por mim, por vocês. Por mim, por todos nós.
Mas da mesma forma, irmão, o Senhor Jesus falou que haveria dias que nós jejuaríamos. E por que nós devemos jejuar, irmãos? Porque literalmente nós somos pecadores. Mesmo sabendo do imenso amor de Deus por nós, que enviou seu Filho unigênito para que nos resgatar, mesmo sabendo que esse Filho se doou no corpo e no sangue para nos resgatar, ainda assim, irmãos, nós continuamos nos laços e nos atos imperfeitos. E por quê, irmãos? Porque nós somos imperfeitos. Nós sabemos que o Senhor Jesus vai usar de misericórdia, irmãos, com aquele que usou de misericórdia. Mas se nós também, irmãos, não aquebrantarmos as nossas almas, irmãos, com o tempo nós vamos endurecendo o nosso ser. Então, irmãos, é importante que nós sejamos servos mansos, humildes e obedientes. E se apenas um dia no ano o Senhor Deus nos pede para jejuar, e se nós sabemos que o noivo foi retirado de nós, mesmo nós meditando a palavra de Deus e meditando as palavras e os ensinamentos do Senhor Jesus, nós sabemos que as dificuldades do mundo são extremas, são muito grandes. Mas o Senhor Jesus também nos falou que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, baseado nisso, irmãos, eu exorto os irmãos para que leiam o capítulo 16 e o capítulo 23 do livro de Levítico e vejam, irmãos, as colocações que eu estou falando que realmente tem lógica e que não custa nada eu e vocês fazermos esse jejum, aquebrantando as nossas almas em obediência a Deus. Tá certo, irmãos? Baseado nisso, irmãos, eu comento com vocês mais um detalhe a respeito do 7º mês. O 7º mês, para nós hoje, é o 9º mês, mas no 7º mês bíblico não é outro mês que não este para nós, que cai normalmente entre setembro e outubro. Então, irmãos, se vocês acompanham o calendário lá em Israel, eles estão falando que esse mês é o primeiro mês lá em Israel. Baseado nisso, não seria esse mês o mês do jejum, o mês do Yom Kippur, ou o dia do perdão, ou o dia da expiação, tá certo? Ou o dia do aquebrantamento das nossas almas, que é o mais correto, porque está escrito humilhar as nossas almas. Então, irmãos, se nós sabemos que lá em Israel esse mês não é o primeiro, como as televisões estão falando, ou como o próprio povo israelita hoje chama primeiro mês, mas literalmente lá em Israel é o 7º mês. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, o Senhor Deus deu uma ordem, que a partir daquele mês seria o início dos anos. Ou seja, num mês que se comemora a Páscoa, é o primeiro mês, e quando se comemorou a primeira Páscoa saindo do Egito, literalmente foi o primeiro ano. E baseado nisso, irmãos, hoje em Israel, apesar deles terem mudado também o calendário deles, lá em Israel é o 7º mês. E para nós aqui, apesar de ser o 9º mês, nós temos, irmãos, convicção e temos com base real para dizer que este é o mês do jejum do 7º dia, do 7º mês, que seria basicamente no 10º dia do 7º mês. Então, irmãos, eu peço que os irmãos se dediquem, eu peço que os irmãos estudem, inclusive estudem a cultura de Israel, porque é a cultura santa, porque o povo de Israel é um povo santo
mesmo não tendo aceitado o Senhor Jesus por engano, mas haverá o dia, irmãos, que os nossos irmãos israelitas aceitarão o Senhor Jesus. Por quê? Porque a profecia vai se cumprir. A palavra veio de Deus. Não foi por um profeta, mas foi pelo próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, baseado no extremo amor de Deus por nós e no extremo amor também de seu Filho, que deu a sua vida por nós, eu exorto os irmãos que se dediquem a quebrantam a sua alma a partir agora deste mês, que para nós vai cair no dia 25 para o dia 26, ou seja, da tarde do dia 25 até a tarde do dia 26, especificando melhor, em torno das 18 horas do dia 25 até as 18 horas do dia 26. Esse é o dia consagrado para que nós possamos aquebrantar a nossa alma. Então eu peço aos irmãos, entendeu, que se dediquem, que leiam a palavra de Deus, se dediquem no aprendizado, porque isso, irmãos, vai fazer com que nós ganhamos um enriquecimento espiritual muito grande. E a santificação, irmãos, como o próprio Senhor Deus nos pede, para que busquemos cada vez mais. E nós só temos 3 formas de buscar a santificação, irmãos. E vivendo essas 3 formas, que é a fidelidade a Deus, que é a misericórdia para com os irmãos, e a prática da vontade de Deus, que é a sua lei, a justiça. Porque não existe justiça sem lei. Então a lei é a justiça. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe as nossas famílias, porque precisamos da infinita misericórdia de Deus. Então, irmãos, mais uma vez eu falo, vamos aquebrantar a nossa alma. Ok? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a sua vida e lhe dê cada vez mais entendimento, assim como necessito de entendimento. Fiquem com Deus.